Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Química com Potássio. Eu sou o professor João Cássio e estou trazendo aqui para vocês o nosso primeiro simulado para o FRR 2025. Isso mesmo, são questões inéditas, né, criadas por mim. Então já deixa o seu like aí, já segue o canal e compartilha esse simulado com seus amigos. Para aquele que chegou agora no vídeo, o simulado está no link aqui na descrição, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas. Nossa primeira resolução é sobre uma questão envolvendo o assunto de modelos atômicos. O modelo atômico são teorias que tentam explicar a matéria e seus fenômenos. Eles foram evoluindo com o tempo, de acordo com o avanço da ciência. A ilustração a seguir mostra alguns estudiosos, cientistas, modelos atômicos e informações referentes à evolução histórica, né, do que se compreende como átomo. Então, a alternativa que une corretamente o número de informações à personalidade apresentada é. Então vamos lá. A primeira informação aqui é a seguinte: ó. Esfera maciça e indivisível. Gente, isso aqui é referente ao modelo atômico de Dalton. Inclusive é o primeiro modelo atômico, também conhecido como bolinha de bilhar, certo? Era somente uma esfera maciça indivisível que foi utilizado para explicar justamente as leis ponderais. Olha só, no 2, os elétrons estão em camadas. Falou em camada, pessoal, vocês vão lembrar do modelo atômico do Bohr, beleza? Que é um aprimoramento do modelo atômico do Rutherford. Então, como energia definida, porque as camadas tinham energias definidas, né? E o elétron ocupava aquela camada que conferia aquela sua energia. Então, aqui o 2 eu vou colocar no Bohr, beleza? Agora, 3, descobriu o próton e o núcleo. Bom, essa informação é atribuída ao nosso querido Ernest Rutherford. Então, o 3 aqui para ele. Foi no modelo atômico de Rutherford, sistema planetário, que vimos que o átomo tinha um núcleo. E esse núcleo era tão pequeno que o átomo, então, é um grande vazio. No 4, mostrou-se que os átomos são feitos por pequenas partículas. Olha, a descoberta da primeira partícula subatômica foi dada pelo Thomson, né, na questão da descoberta do elétron. E isso também confere a divisibilidade do átomo, beleza? 5. Descobriu os nêutrons. Bom, quem descobriu os nêutrons foi no laboratório do Chadwick, né? Então a ele é atribuído, em 1932, a descoberta da terceira subpartícula, que no caso é o nêutron. Ele está no núcleo justamente para dar uma estabilidade aos prótons que estão lá, né? E 6. Dividindo a matéria até chegar no indivisível, nós teríamos o que chamamos de átomo. Bom, esse conceito surgiu lá na Grécia Antiga, com Demócrito e com Leucipo. Com isso, nós vamos escolher aqui a seguinte informação. 1 é Dalton, então a gente já exclui a A e já exclui aqui a D. 2 é o Bohr, então a gente já vai excluir a B, porque diz que é Rutherford. E a 3 está ali marcando como Rutherford. Então, como a 3 está marcando Chadwick aqui, então nós vamos ficar com o gabarito letra C. Dalton, 2, Bohr, né? 3, Rutherford, 4, Thomson, 5, Chadwick e 6, Demócrito. Show de bola? Vamos então para a próxima questão. Questão 2 do nosso simulado, aí, mais uma questão inédita, que fala sobre tabela periódica e ligações químicas. Alguns elementos químicos foram simplificados utilizando numeração de 1 a 6, que não remete ao número atômico ou massa, beleza? O elemento 1 tem maior raio atômico se comparado ao 3. Olha só, o elemento 1 e o elemento 3, eles estão no mesmo período, né? Eles estão no terceiro período da tabela periódica. Então, o raio atômico ele vai crescer no período da direita para a esquerda, certo? E na família de cima para baixo. Com isso, como a nossa análise está pautada em elementos do mesmo período, o 1 está mais à esquerda. Então, nesse caso, o 1 tem maior raio atômico do que o 3. Essa é uma afirmação correta. Beleza? Então, aqui nós já vamos tirar a letra B. 2. O elemento 2 é mais denso que o 6. Bom, a densidade ela vai crescer na família de cima para baixo, porque aumenta a massa dos elementos, ok? Mas ela vai crescer da extremidade para o centro. Então aqui você tem o 2 mais ao centro. Aí no caso do 6, ó, o 6 está no sexto período na série dos lantanídeos. Então o último elemento aqui ó, é o que vai encaixar aqui. Então ele está antes do 2. Logo,
O 2 é mais denso porque está mais ao centro dessa classificação periódica. Beleza? Então aqui a 2 está correta também. E aí nós vamos tirar a A, vamos tirar a C. E aí a 3 já está marcada como certa aqui, né? Olha só, o elemento 3 é mais eletronegativo que o elemento 4. Mas o elemento 4 tem maior potencial de ionização que o 3. Olha só, verdade. No caso da eletronegatividade, ela vai crescer no período da esquerda para a direita, assim como o potencial de ionização ou energia de ionização. Só que no caso da classificação, né, da eletronegatividade, vai até a família 17, que é a família dos halogênios. A família 18, dos gases nobres, não tem valores, né, não confere a eles os valores das eletronegatividades. No entanto, eles terão sim os maiores valores de energia de ionização. Lembra que a energia de ionização é a energia necessária para arrancar, né, o elétron de um átomo isolado no seu estado gasoso. Então nós podemos dizer que 3 é mais eletronegativo que 4, mas 4 tem maior potencial de ionização do que 3. Então isso também está correto. 4. Os elementos 4 e 5 pertencem à mesma quantidade de elétrons na camada mais externa. O elemento 4, se você olhar na tabela periódica, ele é o hélio. Então o hélio, que tem número atômico 2, vai ter configuração 1s2. Então ele tem 2 elétrons aí nessa camada dele. Quando você analisa aqui a família 2, né, porque é a família 1, metal alcalino, família 2, metal alcalino terroso. Esse elemento está na família 2 no quarto período. Então a configuração dele termina em 4s2. Então tá certo. Ele tem 2 elétrons na camada mais externa, assim como o hélio. Então por isso que também está correto. Por isso que o gabarito é a letra E. E por que a 5 está certa? Olha só. Para formar compostos iônicos, ou seja, metal e ametal, são necessários 2 átomos do elemento 1 para um átomo do elemento 3. Isso é verdade, gente, porque se ele é um metal alcalino, é da família 1, significa que ao se combinar com o 3, que é da família 16, nós temos a seguinte combinação. O 1 ele perde um elétron, porque ele é da família 1, ele fica com uma carga positiva. O 3 ele é da família 16, ou seja, 6 elétrons na camada de valência. Portanto, precisa de mais 2 para atingir o octeto. Então ele ficaria 2 menos. Portanto, nesse caso, a estrutura, né, ou seja, a fórmula unitária, na verdade, seria 1, 2, 3, 1. Então eu preciso de 2 elementos 1 para um elemento 3. Então tá certo aqui. Assim como o átomo do elemento 5 para um átomo do elemento 3. Espera aí, o 5 é da família 2, então ele perde 2 elétrons, né? Então no caso do 5 ele fica com carga 2+. E como o 3 tem carga 2-, então é 1 para 1, beleza? Então vai ficar aqui 5 e 3, 1 para 1. Muito bem, então o gabarito aqui ficou realmente na letra E. Vamos para a questão de número 3 do nosso simulado. Olha só. A geometria molecular é a forma que cada molécula se arranja no espaço e depende do número de ligações do átomo central, que o átomo central faz. Em resumo, o átomo central é aquele que faz maior número de ligações em uma molécula. A geometria de uma molécula segue a teoria de repulsão eletrônica da camada de valência, que é o em inglês Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory, VSEPR, né? Nós chamamos de VESPR. No que diz que as nuvens eletrônicas, ou seja, as nuvens eletrônicas são pares isolados, são ligações químicas, ou pode ser até um elétron desemparelhado, tá? Se dispõe mais longe possível uma da outra, em torno do átomo central, formando o maior ângulo. As seguintes geometrias abaixo são linear, angular, trigonal planar e piramidal. Veja que no caso aqui, linear, você tem 2 nuvens eletrônicas, beleza? Aqui no caso da angular, você pode ter 3 ou até 4 nuvens eletrônicas que empurram para baixo, tá? Então aqui 3 nuvens eletrônicas ou 4 nuvens eletrônicas. Opa, estou botando o M, sendo que é o N. Aí, no caso da trigonal planar, você tem que ter 3 nuvens eletrônicas aí, né? Tá aí, ó. 1, 2, 3. Ângulo de 120, 3 nuvens eletrônicas. E no caso da piramidal, 1, 2, 3. Significa que tem um par eletrônico lá em cima empurrando essas ligações para baixo. Beleza? Então aqui são 4 nuvens eletrônicas, sendo que uma delas é um par solitário.
Entendido? Então aqui, ó, as substâncias que apresentam a geometria conforme os modelos acima são, se eu colocar H2O, olha só, a água, ela tem duas ligações aqui com o hidrogênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, octeto completo, beleza? Então, a geometria da água é uma geometria angular, perfeito? Agora vamos aqui discutir o CO2. Olha só, carbono faz 4 ligações, oxigênio faz 2, então uma ligação dupla para um lado, uma ligação dupla para o outro. Então você conta aqui duas nuvens eletrônicas, tá? Então uma estrutura linear. Então aqui a A já está fora porque diz que a primeira é linear e no caso aí está a água, né, que é angular. Então a estrutura é linear. O CS2, galera, você vai pensar a mesma coisa que o CO2, porque o enxofre é um calcogênio também, então forma a mesma geometria. No caso do SiO2, é a mesma coisa também do CO2, porque carbono e silício são da mesma família, então forma aqui estruturas lineares também. Ó. E no caso do berílio, lembra que ele é uma exceção do octeto. Ele tem 2 elétrons na camada de valência, tá bom? Fazendo então duas ligações aqui com cloro, fazendo aqui uma ligação com cloro também, beleza? Linear. Então todas essas estruturas são lineares, tá? Linear. Agora, a segunda geometria é a angular, que é essa daqui. Ó. Então, como nós já vimos, a água é angular, né? O ozônio vai ser também, porque você vai pegar aqui, ó, uma ligação dupla, certo? 2 pares eletrônicos para atingir o octeto, aqui também. Mas aí para eu ligar outro oxigênio, eu preciso então estabelecer o que nós chamamos de ligação dativa, né? Uma ligação dativa aí, ó. Então aqui tem 1, 2, 3 nuvens eletrônicas. Então no caso ficou uma estrutura angular, assim como a da água, né? Angular. E aqui no final está mostrando para a gente o CO2, né? No CO2 nós já sabemos que ele é linear, então por isso que está fora aqui, beleza? Aí vamos agora para a terceira geometria, que é a geometria trigonal planar, beleza? Então aqui, ó, geometria trigonal planar. Quais são os candidatos aqui, ó? Você tem o NH3, o SO3 e o BF3. Ó, vou fazer aqui do lado. O BF3, o boro, também é uma exceção do octeto, certo? Ele é da família 13, tem 3 elétrons, faz 3 ligações. Então, o maior ângulo possível para 3 nuvens eletrônicas é no trigonal planar. Beleza, BF3 passou aí no teste. Agora, NH3 não, porque ó, o nitrogênio ele faz 3 ligações, só que 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele tem um par eletrônico aqui, ó, 7, 8. Então ele tem, na verdade, uma geometria piramidal. Então a geometria dele seria essa daqui, ó, né? Essa última, do NH3. E não trigonal planar. Por isso então tá fora também, beleza? E o SO3, vou colocar ele aqui do lado. Enxofre faz uma dupla ligação com oxigênio, tem 2 pares eletrônicos. Então ele faz uma dativa aqui, perfeito? E vai fazer a última dativa aqui. Então veja que no caso do SO3, ele tem 1, 2, 3 nuvens eletrônicas. Então isso satisfaz sim a geometria trigonal planar. Agora então o gabarito ficou na letra C. Por quê? Ó? Se o BF3 é uma estrutura trigonal planar, o BH3 também, porque vai formar também a mesma coisa. Eu vou fazer aqui do lado. BH, porque o hidrogênio faz uma ligação, certo? Então, uma geometria trigonal planar. E no caso do XeO3, porque ele é piramidal. Olha só. Xenônio, ele é da família 18, então ele tem 8 elétrons na camada de valência. Quando ele estabelece ligações com oxigênio, que já tem 6 elétrons, então ele recebe uma dativa. Então, para cada par eletrônico, uma ligação dativa, olha só, no final da história, nós temos então 1, 2, 3 e 4 nuvens eletrônicas. Se é 4 nuvens eletrônicas, então, ó, geometria piramidal, beleza? Então, por isso que ficamos aqui com o gabarito da letra C. Espero que você tenha compreendido essa resolução, espero que você tenha aprendido um pouco mais também, revisado alguns conteúdos.
E lembrando que esse simulado é em parceria com o Círculo dos Matemáticos. Então a resolução das questões de matemática está no canal Círculo dos Matemáticos. Já segue a gente também no Instagram. Deixa o seu like aqui no vídeo, segue, compartilhe esse simulado e confira a resolução das questões do PSS2 e também do PSS3. Eu fico por aqui, um forte abraço a todos. Tchau!